Ok, eu vou ser curto e grosso. Eu não pensava em fazer uma análise sobre Digital Circus. Ao menos, não no estado em que a série está atualmente. Eu geralmente espero que séries completem uma temporada para fazer uma análise sobre elas. Claro, existem algumas exceções quando eu acho que o material é interessante o suficiente, mas com Digital Circus, eu esperava que tivesse mais episódios para eu teorizar mais sobre esse universo. E bem, nós tivemos o segundo episódio, que deu muito mais material para eu poder comentar. E eu originalmente iria falar apenas daquele episódio, mas depois de assistir ambos o piloto e o segundo episódio, eu decidi fazer uma análise dos dois para deixar a resenha mais completa possível. E eu não ter que me repetir muito caso eu faça uma análise futura sobre a websérie inteira. Então, sem mais enrolação, vamos ao primeiro episódio. Algo que me surpreendeu quando essa série estreou foi o fato de ela ser um isekai. Algo que não tinha sido mostrado ou anunciado em nenhum dos teasers da série antes do piloto. E eu digo isso porque pessoalmente isekai é um dos meus gêneros favoritos de história. Eu pessoalmente vejo muito potencial em uma história onde o personagem é transportado para outro mundo e precisa aprender a viver neste novo mundo. E algo muito importante em um isekai, ao menos na minha opinião, é a primeira reação do personagem. Tipo, se você fosse transportado para um outro mundo, podendo estar ou não em um corpo novo, qual seria a sua primeira reação? Talvez você ficasse assustado, ansioso, triste, deprimido, começaria a achar que estava louco ou que o que estava vivenciando poderia ser um sonho. Um isekai que quisesse fazer uma boa caracterização de seu protagonista faria ele sentir algumas dessas coisas. E por sorte, Digital Circus consegue executar isso muito bem. A Pomni, quando chega no circo, já fica confusa com o que está acontecendo ao seu redor, e muitas das emoções que mencionei antes são sentidas pela personagem. Mas eu tenho que dizer, a transição de ela com emoções fortes e questionando tudo, para ela ouvindo os personagens e deixando eles mostrarem aquele mundo novo, ficou um pouco forçada. Não que isso estrague a caracterização da Pomni, ela continua ansiosa pelo resto do episódio, o que é muito realista, e que mostra o quão bem caracterizada ela é. E eu também tenho que ser realista, nem todo isekai precisa ter o personagem principal tendo emoções extremamente fortes, como em Auto Ensino. Ainda falando sobre a caracterização, as ações da Pomni nesse episódio também me foram muito humanas. Ela tem uma explosão de emoções quando chega no circo, como eu disse antes, mas uma parte em específica que ficou marcada na minha mente é quando a Pomni, após não conseguir ajudar Hagatha, sai na procura de Caim, enquanto se esconde de Kaufmo. E depois de uma pequena perseguição, ela acha uma porta de saída. Pensa um pouco, mas decide entrar nela, agindo de maneira egoísta, mas humana. E isso acaba até afetando o final do episódio, onde Hagatha olha triste para baixo por causa da ação egoísta da Pomni, enquanto Pomni parece pensar no que fez. É algo bom quando o criador consegue escrever bem as reações dos personagens humanos, podem agir tanto de maneira bondosa ou egoísta, e fazer isso ficar natural. Infelizmente, eu não tenho muito a comentar sobre os outros personagens, não que eles não sejam memoráveis ou tenham seus momentos, mas a história principal sobre a Pomni foi tão bem feita, e ela foi tão bem caracterizada, que eu acabo não me importando muito com o subplot dos outros personagens. A Gooseworks ainda fez o máximo que poderia para caracterizar cada um deles no piloto, e ficou bem feito, com a exceção de um certo personagem que ainda não tem personalidade, e nós não sabemos o gênero. E sobre a animação, bem, eu não posso elogiar ela o suficiente. Todos os movimentos são muito naturais, a iluminação é boa, e até quando eles vão animar os bugs que acontecem no universo, eles colocam esforço para fazer ao mesmo tempo parecer um bug, mas não exagerando tanto ao ponto de ter que limitar a própria animação. O único momento que a animação não me agradou realmente foi quando o Jax, Gangle e Kinger entram no ninho da rainha Glosma, e algumas texturas nada naturais são usadas nos cenários. A escrita ao menos salva essa cena, tendo algumas das melhores piadas do piloto. Gotcha! E claro, eu não poderia fazer uma análise sobre esse episódio sem falar sobre o seu final, onde os personagens vão ter um banquete digital. A câmera começa a se aproximar lentamente de Pomni, que olha para a comida digital, e começa a ficar extremamente ansiosa. A câmera então começa a se afastar, até nos revelar que o circo é realmente algum tipo de jogo ou programa de computador, enquanto uma música muito emocionante toca ao fundo. Assim, encerrando esse episódio.
Eu consigo entender perfeitamente o porquê desse piloto ter ficado tão popular. Nós temos aqui uma boa introdução para o Isekai. A protagonista foi muito bem caracterizada, os personagens secundários, mesmo eu não achando tão bons como a protagonista, ainda são memoráveis. A música é muito atmosférica e reminiscente de um jogo de computador, a animação é muito boa, e temos um mistério em volta deste mundo digital que talvez possa ser revelado aos poucos. Mas isso também é uma coisa que eu vou comentar quando falar sobre o segundo episódio. O piloto foi melhor do que eu esperava. Eu achava que essa série originalmente iria ser de aventuras macabras em um mundo digital, ou algo mais crítico e macabro como Don't Hug My Scare, mas como disse anteriormente, o fato de ser um Isekai me surpreendeu muito, não apenas no conceito, mas também em sua execução. E assim como outras pessoas, eu fiquei ansioso esperando o segundo episódio, e falando sobre ele... Do you think your mum's gonna pull through if we get all this back to the village? I'm sure she will. This much syrup would save hundreds of people. We won't know for sure until we get back to the village. She's a fighter, though. She taught me everything I know. Ok, eu sei que todo mundo quer que eu fale sobre a Jujuba colorida, que é comentada sempre que vão falar sobre esse episódio, mas eu preciso começar falando sobre a animação, porque minha nossa, apenas aprecie um pouco da footage desse episódio. A iluminação está perfeita, os cenários foram muito bem construídos, e os designs dos nossos personagens foram muito memoráveis, sendo 1000 vezes melhor que Megamente 2. Se bem que é muito fácil fazer uma animação melhor que aquela desgraça. Ok, voltando ao assunto. Eu gostei muito do novo cenário que foi nos mostrado aqui. Alguns podem não gostar por ser outra localização e não o circo como no primeiro episódio, mas isso provavelmente foi feito porque o circo vai ser a localização que mais vamos ver, e provavelmente não queriam que ela ficasse muito repetitiva. E também para vermos o que os personagens fariam em uma situação e cenário diferente. Alright, Gangle. When we catch up to him, I'll jump over, crawl inside and shoot him repeatedly until they're unrecognizable. Ah, isso é outra coisa que eu preciso falar imediatamente sobre esse episódio. Muitos fãs não gostaram de como o Jax foi caracterizado aqui. Alguns dos principais argumentos sendo que ele não era tão babaca no primeiro episódio e que ele estaria sendo flandalizado, quando nenhuma dessas duas afirmações me fazem sentido. Sério, vocês querem me dizer que um personagem que se recusa a ajudar alguém em uma situação de risco porque se sentiu ofendido, que não se importa com o sentimento de um novo humano que entrou no circo e quer mostrar em diversos momentos como egocêntrico e egoísta, não seria babaca? Eu concordo que teve mais exposição desse tipo de comportamento dele nesse episódio se comparado ao primeiro, mas isso aconteceu apenas porque ele teve mais exposição nesse episódio. Gostando ou não do Jax, precisamos admitir, ele é caoticamente mau. Ok, chega de enrolação. Vamos falar sobre o que todo mundo gosta nesse episódio. Basicamente, a aventura principal desse episódio se passa no Reino Doce, onde os humanos terão que recuperar a cauda de panqueca que foi roubada por um trio de jacarés bandidos. Eles entram no reino, conseguem um caminhão de guerra e vão ao ataque contra os jacarés. E uma das cenas mais divertidas que eu vi em uma animação 3D acontece. Sério, olhem pra isso. Gotcha! The arms aren't long enough. The arms aren't short enough to shift the gear. Tudo é muito bem animado e caótico, lembrando muito um desenho animado antigo. E os detalhes e referências fazem só essa cena ser melhor. Eu amo reassistir essa cena toda vez que revejo o episódio, de tão bem feita que ela é. Mas chega de enrolação, vamos falar sobre o que todo mundo comenta sobre esse episódio. Ok, durante a confusão toda que acontece entre os jacarés e os humanos, a Pomni e o líder dos jacarés acabam se separando de seus respectivos grupos. O caminhão em que a Pomni e o líder do jacaré estão acaba bugando no chão, fazendo com que os dois caiam para fora do mapa. E a tão comentada cena acontece. Why aren't you or any of your crew up here? I'm not sure. Because we're not, NPCs? NPCs, what are you on about? What are you people?
What am I? Gamigu vê o seu avatar e o de seus amigos, e começa a questionar onde eles estão e o que aconteceu. A Pomni, então, fala que ele é um NPC, o que ele não entende e pede para ela explicar. E depois de ela explicar para ele, ele fica extremamente depressivo e começa a questionar se ele importa, porque ele é apenas uma IA com uma história de fundo, e não uma pessoa real. Mas a Pomni tenta confortar ele, e essa cena realmente é muito boa. Nós acabamos de sair de uma perseguição cheia de gags criativas entre dois grupos de personagens para algo mais tocante e profundo. O que poderia não funcionar, mas a quebra funciona porque é bem desenvolvida. Faz muito sentido para a Pomni entender como o líder do jacaré se sente, pois ela está nessa situação, tendo sido teletransportada para um mundo novo, em que ela vai ter que viver agora, e tentando confortá-lo, pois ela sabe exatamente como ele se sente. E eu consigo entender perfeitamente porque muita gente gosta dessa cena. Eu vou falar algo que é um pouco pessoal, mas como uma pessoa que tem depressão, ansiedade generalizada e síndrome de Asperger, eu já fiz o mesmo questionamento que o Gamigu fez aqui. Se a minha vida importava, mesmo em condições que eu diria que ela não realmente importaria. E diferente dele, em algumas dessas situações em que eu comecei a me questionar, eu realmente não tive alguém do meu lado para poder me ajudar sobre isso, mas eu consegui passar por esses momentos. É difícil de escrever um diálogo tão bem feito para personagens, mas quando você consegue pegar sentimentos que são humanos e colocar eles no contexto certo, você pode criar uma cena bem feita. Isso já tinha sido feito no primeiro episódio, mostrando o egoísmo humano da Pomni, e aqui nós vemos a compaixão e empatia que ela pode sentir. E depois de convencer o jacaré que ele realmente importa, ela o convida para o circo, e ele revela seu nome. Gamigu. E ele diz que vai para o circo com a condição de não levar seus amigos, dando a indicar que ele se importa com os dois. Enquanto tudo isso acontecia, os outros humanos encontram um monstro de caramelo e capturam os outros dois jacarés. Que eu acho um subplot mais interessante que do primeiro episódio e também mais engraçado, mas que também acaba não sendo tão interessante quanto poderia pelo plot principal da Pomni ser muito bem desenvolvido. Enfim, a Pomni consegue fazer um glitch no caminhão, fazendo com que ela e o Gamigu voltem ao mapa, caindo bem em cima do monstro de caramelo. Pomni e Gamigu saem do caminhão e se reencontram com seus respectivos grupos, e Pomni diz a Hagatha que vai levar Gamigu para o circo, com a Hagatha se perguntando se eles realmente podem fazer isso. E isso é muito interessante. Nós finalmente vamos ver o potencial de ter um NPC senciente interagindo com humanos em um circo digital. E ele e a Pomni possuem muito em comum, que poderia ser expandido em episódios seguintes e... Oh, looks like one of these guys made it through. Wait, what? Wait, what? Tá, eu sei. Vocês provavelmente estavam esperando até agora para saber a minha opinião pessoal sobre isso. E eu me sinto dividido. Por um lado, literalmente matar um personagem que você acabou de desenvolver, fazendo ele propositalmente estar em uma situação parecida com a da protagonista, com a intenção de fazer as pessoas sentirem empatia com eles, é algo bem sem graça e clichê. Mas, ao mesmo tempo, talvez isso ajude no desenvolvimento da Pomni, especialmente se considerarmos o final deste episódio, porque depois que a Pomni vê a única pessoa que poderia considerar um amigo nesse novo mundo morrer, Hagatha tenta consolá-la, dizendo que Cain gosta de reutilizar IAs, e a convida para participar do funeral do Calfimo, onde, com a exceção de Jax, todos os outros humanos participam e falam sobre a perda de seu amigo. Nós não ouvimos o que eles dizem, mas eles têm reações diferentes enquanto falam sobre o Calfimo. E essa, em minha opinião, é a melhor parte do episódio inteiro, tendo uma certa profundidade maior que até mesmo a cena do Gamigu. Isso porque a Pomni nunca conheceu quem foi o Calfimo, antes de ele ter sua abstração, mas vê como ele era uma pessoa importante para os outros membros do circo. E isso é algo realista. Muitas pessoas já tiveram que passar por essa situação, inclusive eu, que é ver como a morte de uma pessoa que você não conhecia ou não se comunicava muito afeta seus amigos e familiares. Você pode se sentir mal ou neutro sobre passar por uma situação dessas, mas aprende a respeitar os sentimentos dessas pessoas. E não apenas isso, mas como o episódio mostra, você pode começar a sentir mais confiança em certas pessoas por ver como elas estão lidando com a morte dessa pessoa que você não conhecia. E de certa forma, esse episódio mostra muito bem que os personagens não são unidimensionais. Eles têm sentimento e existem nesse próprio mundo.
A Agatha pode ser otimista e gentil com os outros, mas pode ficar com raiva em situações extremas, e tristeza pela morte de alguém próximo. A Gangle pode ser triste na maior parte do tempo, mas sua tristeza é diferente em cada cena, e ela tem um motivo para estar triste em cada um dos momentos. Kinger pode parecer bobo, mas não é estúpido, e sabe respeitar outras pessoas e ter conhecimento sobre assuntos em específico. É muito bom ver quando o roteirista consegue colocar tantas emoções em tão pouco tempo, e é por este e por outros motivos que eu considero o segundo episódio de Digital Circles não apenas como o melhor episódio da série até agora, mas também uma das melhores animações 3D que eu já vi em um longo tempo. E essa foi a minha experiência com a série. Eu gosto muito da escrita dos episódios e da animação, mas eu acho que, tirando a Pomni, precisaríamos ver mais dos outros humanos. O segundo episódio já mostrou uma evolução do primeiro na caracterização deles, e espero que continuem assim, e provavelmente vão. Porque, segundo a própria Gooseworks, a série vai se focar mais no desenvolvimento dos personagens do que na expansão do mundo, o que eu acho muito bom. Muitas séries de jogos atuais tentam expandir cada vez mais seus mundos sem colocar o esforço necessário, e acabam criando mais e mais contradições com suas próprias regras pré-estabelecidas de seus universos. E este também é um dos motivos de eu achar que o Gamigu não vai voltar em episódios seguintes. Tá, deixa-me explicar. Pelo que foi visto na série, dá pra chegar à conclusão de que o Caim é a IA que cria os mundos e NPCs nas aventuras que os humanos precisam ir. E vocês realmente acham que ele iria deixar o mundo inteiro que foi usado pra uma aventura só aberto? Eu acho que não. E a fala da Agatha pode ser uma pista falsa para a audiência. Antes que digam algo, sim, eu sei que a Gooseworks disse que veríamos mais do Gamigu. E adivinha? Nós realmente vimos mais dele. Só que foi uma propaganda de pelúcias em que ele morre de novo. E visto que já fizeram piadas com a morte dele diversas vezes, depois que esse episódio lançou, eu deduzo que ele não vai voltar. Eu posso estar errado? Claro que posso. Mas essa é apenas a minha suposição pessoal. Tirando isso, eu absolutamente recomendo assistirem Digital Circles. É uma série que executa muito bem o que está tentando fazer, sendo uma das melhores animações dos anos 2020 até agora. Ah, e uma última coisa antes de eu terminar essa resenha. Oh, looks like one of these guys made it through. What?